Olá, ser divino. Hoje eu estou aqui porque tomei uma decisão de estar criando conteúdo para postar no YouTube e por muito tempo eu venho prorrogando isso na minha vida. Por N motivos, né? Muito simples para algumas pessoas, talvez seja bobagem, mas para mim não é, né? Então, assim, por muito tempo eu sou espectadora do YouTube. Consumo bastante vários conteúdos do YouTube, principalmente os conteúdos de desenvolvimento pessoal, os conteúdos de autoestima, os conteúdos enfim, né, de espiritualidade. São essas coisas que eu gosto muito. Conteúdos terapêuticos, né, de terapias, acompanho várias pessoas dentro desses nichos. E sempre desejando, né, de longe, à distância, postar também vídeos, começar a criar conteúdos para o YouTube. Mas, cadê a coragem? Né? Então, assim, sempre me faltou coragem. Por quê? Não sei, eu creio que por conta de dependência emocional, por conta do meu histórico de vida, né, do passado, enfim, coisas que talvez à medida que a gente for caminhando aqui, talvez eu venha compartilhar algumas coisas desse meu histórico do passado, né? E assim, sempre desejosa de entrar nessa terra chamada YouTube, que para mim eu vejo como uma terra que emana leite e mel, né? Várias pessoas assim que eu sigo, inclusive até uma moça bem recente que eu sigo ela, e eu vejo o quanto ela evoluiu, quanto ela cresceu rapidamente desde o dia que ela postou o seu primeiro vídeo até hoje, né? Venho acompanhando já essa moça, ela fala muito de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de autoestima, ela é uma incentivadora nata, né? E em mim sempre esse desejo de iniciar. Mas o que sempre me prendeu a não tomar a decisão? Primeiro, medo, medo de enfrentar as câmeras, medo de, de, de falar mesmo, vergonha de não ter aquela voz de locutora, né? E também na minha infância, sofrer bullying por conta da minha voz, que é um pouco presa, um pouco fina, um pouco sem ser muita lógica. Então, assim, tudo isso, né, me fazia questionar o porquê de eu querer ir para o YouTube. Um lado meu sempre quis está a criar conteúdos para o YouTube e outro lado meu sempre me prendia, né? Mas à medida que a gente vai evoluindo no desenvolvimento pessoal, eu já venho há alguns anos trabalhando em mim, no autoconhecimento,
no desenvolvimento pessoal, na espiritualidade, enfim, vários segmentos de conhecimento dentro do desenvolvimento pessoal. E eu digo, não, vai ter que chegar uma hora, eu vou ter que enfrentar, confrontar tudo isso e eu vou conseguir, sempre pensando dessa forma, né? E hoje estou aqui, quero compartilhar de quem realmente eu sou, né? Não quero estar criando rótulos, não quero viver aqui diante das câmeras aquilo que eu não sou, ou então aquilo que eu nunca vivi. Chega, me emociono, tá? Mas é isso. Eu quero aqui compartilhar das minhas vivências, da minha história de vida. Quero compartilhar daquilo que eu já vivi, daquilo que eu vivo, de tudo que eu já conheci, do conhecimento que eu adquiri até aqui, ok? E eu creio que todo ser humano tem muito o que compartilhar, porque eu vejo que todo ser é um livro aberto, né? Tem muito o que compartilhar com outras pessoas, mas ao mesmo tempo também sempre tive medo de entrar nessa terra que eu considero uma terra fértil, o YouTube. Eu sempre tive medo, porque assim eu sempre acompanho pessoas que já estão no topo. E aí, assim, ao me comparar, que eu acho que isso é um grande erro, né? Eu fico me comparando as pessoas que já estão lá no topo a mim, que quero começar, né? Não sei nem como fazer ainda direito, mas existe em mim um desejo, né, de estar criando conteúdos para o YouTube. E eu resolvi criar um plano, né? Já há 2 meses eu estou trabalhando nesse plano para iniciar nessa criação de conteúdos para o YouTube. E determinei uma data que foi 1º de julho. Quando chegou no dia 1º de julho, eu não consegui gravar nenhum vídeo, a voz não saía. E tudo bem, eu não me culpei, continuei estudando, continuei fazendo as minhas coisas, continuei trabalhando no meu plano e mais uma vez eu criei uma outra data para estar iniciando nessas postagens no YouTube. E daí, desde o dia 1º de julho até hoje, que é 1º de agosto, eu comecei a criar vídeos assim só para mim, sem postar, né, para ver se eu iria, como eu iria me adaptar com a câmera, ao me expressar, como as coisas iam acontecer
justamente como um treinamento, né? De eu comigo mesma, ok? E alguns vídeos, cada vez que eu gravava um e depois ia lá, assistia, tinha algumas coisas que eu não gostava. E aí não postava. Mas como eu estava em fase de treinamento, né, eu simplesmente descartava aqueles vídeos. E começava a me imaginar como era que eu poderia estar criando principalmente o meu primeiro conteúdo aqui para o YouTube, né? Pelo fato de entender que talvez muitas pessoas vão me assistir, talvez assim também eu fique com medo das reações das pessoas, das críticas, enfim, né? Eu só sei que talvez isso seja porque hoje eu entendo que o medo, ele não existe, ele só aparece para nos confrontar mesmo, né? Para dizer, olha, você está com esse problema aqui, mas para você resolver, você precisa me enfrentar, né? O medo, ele faz isso. Então, hoje, nesse momento, eu percebo que em mim não existe mais esse medo de, de gravar, de criar os conteúdos aqui diante das câmeras, né? Também percebo que não existe mais medo de estar diante das câmeras. Mas, assim, existe um misto de alguma coisa que eu não sei explicar, como agora me emocionei grandemente, né, por estar criando esse conteúdo aqui. E é isso. Eu sempre tive vergonha de falar em público, como eu já expliquei para vocês, e também tem a questão, né? Medo ou talvez vergonha de expressar minha vulnerabilidade. Então eu vejo pessoas, criadores de conteúdos dentro do YouTube, que eles têm uma desenvoltura no falar, na forma de se expressar, né? E aí, então, eu fico achando que para mim começar, eu tenho que estar com tudo desenvolvido em mim. Só que eu cheguei à conclusão que isso não é verdade. Ninguém começa grande, né? E assim, um médico não se forma médico de um dia para outro. Eles levam 5, 6 anos para alcançar o mérito de médico, se não levar mais por conta de pós-graduação e de tudo mais, né? Então, assim, se eu quero ser uma criadora de conteúdo, se eu escolho, decido ser uma criadora de conteúdo, eu preciso dar minha cara a tapa e vou melhorar gradativamente, de acordo, né, com o meu desenvolvimento diário, de acordo com a minha dedicação diária para que isso aconteça, né? Então, por isso que eu estou aqui, né, gravando esse meu primeiro vídeo, emocionada, talvez por conseguir hoje, de uma forma mais livre, mais solta, né? Porque antes eu queria escrever, porque eu sou muito da escrita, então eu queria escrever e eu queria seguir aquele roteiro para falar, né? Diante das câmeras. E não deu certo. Por isso, assim, hoje eu entendi que eu não preciso fazer um roteiro para falar
né? Eu preciso simplesmente aprender a ligar a câmera e ir me melhorando aos poucos, tá? Eu estou aqui, eu quero acompanhar o meu desenvolvimento, a minha evolução, né? Com as câmeras, com a minha postura, com a minha forma de falar, com o meu timbre de voz. E eu acredito que eu só vou melhorar, eu só vou alcançar um degrauzinho a mais se eu continuar, ok? Então, assim, esse é o meu primeiro vídeo. Estou feliz, agora estou livre, porque eu consegui de uma forma diferente de todo esse mês que eu vim criando e com vergonha de postar, com medo, tímida. Como eu falei, eu queria acompanhar um roteiro, porque eu sou muito da escrita, mas eu percebi que não dá certo. Vídeo, para ele ficar original, a gente precisa realmente deixar que flua, né? Dentro da gente, um tema que a gente domina e tudo mais. Então é isso. Eu vou estar postando vídeo todos os dias, no intuito de acompanhar mesmo o meu desenvolvimento aqui diante do YouTube. E mais lá para frente, quando eu estiver muito familiarizada com as câmeras e com tudo mais, né? Eu talvez escolha um nicho específico para estar me dedicando. Mas, por enquanto, eu vou estar postando vídeos aleatórios até eu me familiarizar com tudo, ok? Esse foi o meu primeiro vídeo. Gratidão a você por que me assistiu até aqui e até mais.